Nós estamos aqui com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, ela que também, inclusive, é líder da bancada feminina no Senado Federal e também líder do bloco, que integra justamente o partido dela também, o PSD. Senadora Elisiane Gama, inclusive, a gente vê participando agora da comissão externa que vai tratar, inclusive, dessa crise dos Yanomami. E é por isso que a gente vai começar já conversando sobre esse tema. Hoje, os senadores tiveram uma reunião, inclusive, a respeito desse plano de trabalho para que, de fato, fosse analisado. Não teve a votação, mas vocês já, inclusive, olharam para esse plano. Então, senadora, como que esse trabalho tem se desenvolvido até agora? A gente já teve polêmica na comissão por conta do senador Chico Rodrigues indo até a terra indígena Yanomami. Qual é a análise da senhora desse início da comissão? Olha, eu acho que a comissão, Paula, ela começou muito ruim, eu te diria, né? Primeiramente, a forma muito apressada como se deu os processos. Você teve uma apresentação do requerimento em um dia, logo no dia seguinte você já teve a instalação. Não houve, por exemplo, nenhum debate do ponto de vista do plano de trabalho. E imediatamente o presidente da comissão visita a terra Yanomami, sem respeitar todo um regramento que nós temos hoje no Brasil, todas as portarias que foram estabelecidas em relação ao acesso a essa terra. É um povo que, para além do cenário que a gente vive hoje, ele tem todo um critério para você ter esse acesso. Você tem uma área que tem um protocolo sanitário próprio, então, para isso, você precisaria ter uma autorização que ele, na verdade, não respeitou. Ao mesmo tempo, ele vai sem nenhum senador, ele vai sem nenhuma equipe técnica para assessorá-lo, para ter, por exemplo, um relatório, para ter um parecer técnico, para a gente poder embasar e sustentar o relatório final desta comissão. O plano nem sequer tinha sido apresentado. Eu questionei, na verdade, a saída dele, pedir a ele informações, inclusive, do ponto de vista do custeio dessa ida, porque a gente sabe que tem um custo. A ida foi através de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, então tudo isso, na verdade, tem um custo que a gente precisa, na verdade, considerar. Ele fez hoje uma apresentação e nessa apresentação eu já pedi, inclusive, que fosse excluído, na verdade, os trabalhos da comissão. Não há legitimidade para uma ida dessa natureza. Então, se não há legitimidade, ela não pode constar, por exemplo, nas atividades da comissão. Ao mesmo tempo, também, a comissão ela veio com apenas 5 membros. Olha, que lá atrás, a comissão seria de apenas 3 membros, que seriam os 3 senadores do estado de Roraima. Só que essa é uma crise que teve impacto brasileiro, teve impacto internacional até. Então, nós pedimos uma ampliação para 5 membros, depois eu pedi os suplentes, não foi aceito, e agora eu pedi mais uma vez uma ampliação para mais 3 membros. Então, a gente vai ficar aí com 8 membros, que eu acho que melhora mais a representatividade. A gente pode fazer um debate mais aprofundado, pode, na verdade, fazer uma extensão, eu diria assim, de toda uma discussão dentro desta comissão. As indicações, na verdade, desses 3 membros se dará pelo presidente do Senado, que deve acontecer nos próximos dias ou próximas horas, e na terça-feira que vem nós teremos aí a votação do plano de trabalho que foi lido hoje. Um plano, eu vi, muito pequeno, um plano, eu acho que sem o aprofundamento necessário e suficiente. Eu apresentei vários requerimentos, inclusive já para constar nesse plano, não foi ainda aprovado. Nós deveremos estar aprovando esse requerimento na semana que vem. Em síntese, você tem uma comissão que leva o nome dos Yanomamis, que, como eu disse, nós estamos vivendo uma crise sanitária sem precedentes em relação a esses povos que estão sendo dizimados. Se a comissão lá vem com o nome dos Yanomamis, o foco dela tem que ser a defesa desses povos, e não a defesa de quem está cometendo crime, não a defesa de quem está invadindo terra indígena para fazer mineração, totalmente contra uma legislação brasileira que nós temos e totalmente contra a nossa Constituição Federal. Então, isso eu estarei bem atenta, juntamente com os meus colegas, e eu acredito que se a gente tiver lá focado, se a gente estiver realmente atento, a gente poderá talvez até ter bons resultados nessa comissão. Se não, será uma comissão que eu acho que não agregará, não trará de fato um resultado e uma resposta que o Brasil, na verdade, espera. Senadora, antes até de eu avançar a respeito dessa questão dos novos membros que devem entrar na comissão, a senhora, junto com o senador Humberto Costa, já havia solicitado informações formais do senador Chico Rodrigues, presidente dessa comissão externa, até sobre essa visita que ele fez à terra indígena. Então, eu gostaria de saber da senhora se essas informações foram dadas, qual a explicação, de fato, para essa viagem, para essa visita que foi feita. A única informação que ele nos passou, que eu diria que é mais materializada, é que ele a ida não faz parte dos trabalhos da comissão.
É bom lembrar que lá atrás ele falou que seria, agora ele disse que não faz parte mais da comissão. E eu exigi realmente que não fizesse parte, porque não tem sentido de ser. Como eu disse, não tem legitimidade de uma comissão. Uma comissão ela tem um rito regimental que tem que ser levado em consideração. Uma comissão tem relatório, uma comissão tem consultoria, uma comissão tem parecer, uma comissão é um colegiado que o presidente não pode trabalhar à revelia, ele não pode decidir por si só, ele faz uma decisão em plenário, às vezes de forma tácita, por uma questão emergencial. Não uma oitiva, não uma visita, né? Não uma averiguação, como foi o caso, que ele, na verdade, foi. Então, realmente, ele já disse que não vai participar, que não integrará, digamos assim, os ritos dessa comissão. Mas foi a única informação que ele deu. Também disse que foi algo meio que de carona, muito embora ele tenha apresentado ali várias atividades, na verdade, que ele fez. Se foi de carona, por que então que ele tentou, naquele momento, fazer comunicado, tentar, de uma forma, inclusive, muito apressada? Veja, o voo da FAB estava saindo 8 horas da manhã de Boa Vista. Ele informa às 19 horas e 30 minutos de domingo. E domingo eu estava no Maranhão e o senador Humberto em Pernambuco. A gente não tinha a mínima possibilidade de estar 8 horas da manhã em Boa Vista, a não ser que eu tivesse um jato ou o senador Humberto. Quer dizer, é impossível isso. Né? Então veja que não tinha nenhum sentido de ser. Se o objetivo dele era, na verdade, atropelar, se o objetivo dele era achar que ele ia trabalhar na comissão de qualquer jeito, ele viu que não é bem assim. Ele é presidente, mas ele é presidente de uma comissão que toma as decisões de forma colegiada. A gente pode até perder, mas vamos perder no voto, vamos perder no debate, vamos perder na discussão, e não perder no grito, e não perder simplesmente porque ele decidiu a revelia tomar qualquer decisão. Então eu acho que já demarcamos isso, acho que isso já está muito claro. Agora nós vamos esperar de fato os próximos passos aí da comissão. A senhora fez esse pedido até para que se tenha mais membros na comissão, para que se tenha essa pluralidade maior até de vozes dentro da comissão. Como a senhora mesmo disse, a intenção inicial era que somente os 3 senadores do Estado fizessem parte, algo que inclusive contou com diversas manifestações negativas de entidades que já trabalham com a causa indígena, falando que a presença desses senadores, inclusive, era vista como um escárnio, um desrespeito nessa comissão para acompanhar a crise Yanomami. E agora, com essas indicações de novos membros, ainda que seja feita de fato a conclusão disso pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente já vê uma indicação da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves. Como que a senhora analisa a possibilidade de Damares Alves, que também é questionada sobre essa questão da crise Yanomami, participar dessa comissão externa? Olha, eu acho que a ida da senadora, primeiro ela é senadora, ela tem legitimidade de integrar, na verdade, a comissão, como qualquer um outro senador, na verdade, tem. A decisão final, se ela integrará ou não a comissão, será do presidente Rodrigo Pacheco. Quem tem a decisão aí, e do ponto de vista regimental, é quem faz a designação desses membros. Agora, ela participando ou não, ela tem muito a falar para esta comissão. Ela estava, na verdade, na condução da pasta, que tinha responsabilidade em relação aos povos indígenas do Brasil, né? Então, nós temos uma série de informações que nós haveremos de ter, na verdade, essa resposta, e ela naturalmente tem essas informações e deverá dar à comissão, não é? A gente sabe que, por exemplo, que todos os órgãos que trabalham com a questão ambiental estavam sob a sua responsabilidade. Todo o financiamento, todo o recurso, na verdade, que deveria ser direcionado para o apoiamento a essas comunidades também estavam na sua pasta. Então, estavam sob ela todo um legado, eu diria, todo um composto, eu diria assim, de responsabilidade em relação aos povos tradicionais. Então, ela participando ou não, como eu disse, ela tem e precisará trazer e nos ajudar muito com essas informações. Agora, a palavra final, de fato, se ela vai ou não integrar a comissão, fica aí com o presidente Rodrigo Pacheco. Senadora, muitas pessoas que acompanham o trabalho do Senado entendem já que comissões servem até para analisar projetos de lei, outros projetos que estão tramitando ali na casa. Uma comissão externa tem outra intenção. Vocês vão analisar essa questão da crise, acompanhar o trabalho que vem sendo feito pelo governo federal, por outras instituições também, mas há essa intenção de propor também soluções, algo que possa fazer com que uma situação como a que a gente está vendo não se repita.
Então, gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre o que vocês têm nesse plano de trabalho, sobre possíveis resultados dessa comissão externa. Certo. A comissão, na verdade, como você coloca muito bem, a gente vai fazer o levantamento da situação atual, ao mesmo tempo propor ideias, não é? E ao mesmo tempo também sugerir as responsabilidades, ou seja, quem cometeu o crime, quem teve uma responsabilidade em relação ao cenário que nós estamos acompanhando, deverá responder por isso. Então, o relatório final será encaminhado às autoridades competentes, à magistratura brasileira, enfim. Então, isso de fato vai ocorrer. Ao mesmo tempo, Paula, esse processo que nós estamos acompanhando, há uma complexidade em torno disso. Nós temos uma comunidade Yanomami que ela está terrivelmente sendo dizimada. Nós vemos ali aquele cenário, né, um cenário que impactou o Brasil. Nós mesmos, quando recebemos aquelas fotografias, a gente ficou chocado com a situação. É uma área onde o acesso é muito difícil. O povo Yanomami é um povo de recente contato. Então, o acesso a essas comunidades é um acesso que tem um custo financeiro para que isso ocorra, porque há um transporte muito difícil para chegar até essas comunidades. Então, são comunidades que estão sendo impactadas pelo quê? Pela proliferação, por exemplo, do uso do mercúrio em grande quantidade naquela região. Outra coisa, quando as máquinas elas funcionam de forma muito intensa, elas trabalham 24 horas em média. Então, como elas funcionam muito tempo, elas afugentam, por exemplo, as caças dos animais. Então, nesse entorno do garimpo, automaticamente essas populações elas ficam sem acesso à alimentação, elas ficam, na verdade, suscetíveis a doenças muito sérias e muito graves por conta do mercúrio. Então, há uma conjunção de fatores, na verdade, que acabam trazendo prejuízos grandes. A gente viu um cenário de desnutrição profunda, não é? E sem mesmo ter o atendimento a elas. Por quê? Porque elas estão praticamente ali isoladas. Como eu disse, algumas realmente, e de uma forma muito geral, a maioria delas teve um contato muito recente, né? Então, há uma situação em torno dela que é o nosso foco principal. O foco da comissão tem que ser exatamente o povo Yanomami. Isso aí tem que estar muito claro. Em torno disso, você tem, por exemplo, toda uma exploração desse minério, que é ilegal. Do ponto de vista da Constituição, a terra indígena, ela é uma terra que ela não pode ter, por exemplo, a mineração, a exploração dessa mineração. E o minério está sendo explorado lá. A gente, por exemplo, o ISA, que é o Instituto Socioambiental, nos deu uns dados que são ao todo 15 mil garimpeiros, em média de 15 a 20 mil. Seria, por exemplo, algo em torno de 5 mil garimpeiros meio nômades, aqueles que acabou aqui, vai para outro lugar e eles vão viver sempre com o garimpo. Tem outros 5 mil aí que fazem parte basicamente ali de uma logística e tal, de serviços, e tem outros 5 mil que já moradores lá de Roraima, enfim, que acabam também participando de alguma forma em relação a essa atividade que tem um lucro, aliás, um lucro altíssimo, porque é uma movimentação bilionária, eu te diria assim. Eu visitei a região dos Yanomamis, eu estive com a Polícia Federal em Roraima, eu fiz, na verdade, lá várias visitas, não foi só uma, e, na verdade, me deu a dimensão do que isso significa. Quando uma aeronave sai de Boa Vista, por exemplo, para uma terra indígena, ela tem que ir de avião. Os barcos ou qualquer tipo de embarcação, seja pequena ou de médio porte, ela tem uma dificuldade de chegar até aqueles acessos. Então, você tem que ter aeronaves. Então, há um custo, de fato, muito alto para isso. Então, há uma movimentação financeira gigante em torno de tudo isso e que algumas dessas pessoas, às vezes, estão no entorno. Veja que as pessoas que estão sendo presas, quem são elas? São pessoas que são envolvidas não apenas com o crime da exploração, mas às vezes estão envolvidas com outros tipos de crime, às vezes com estupro, às vezes, por exemplo, com tráfico. O PCC, por exemplo, há áreas que já são dominadas pelo PCC, ou seja, o narcotráfico está ligado também à atividade da ilegalidade da exploração do minério, né? Então, há uma junção, na verdade, de crimes naquela região. Há outros que estão na área mais periférica, há outros que às vezes são da cidade, do estado de Roraima, e que nós precisamos olhar para esses outros que estão em situação mais periférica com um programa também para atendê-los a posterior. Tem um programa Bolsa Família, é bem verdade, tem um programa Bolsa Família. Qual outro programa nós poderemos oferecer para essas comunidades? Um programa de capacitação? Qual outro programa, do ponto de vista econômico, nós poderemos oferecer como uma alternativa? Então, eu acho que tudo isso, na verdade, tem que ser debatido pela comissão. Daí a comissão tem que ouvir Polícia Federal, Ministério Público, CESAI, visitar a CASAI, que é a casa desse atendimento, visitar todos os órgãos que trabalham com a questão ambiental. Mas também nós precisamos também ter
ter esse olhar econômico. É esse o equilíbrio da situação que a gente precisa ver. A gente não pode ter um olhar radical, a gente tem que ter um olhar equilibrado. Agora, nós não podemos em nenhum momento permitir, por exemplo, que o foco principal, que é a desnutrição dos nossos povos indígenas e aquele cenário catastrófico que o Brasil e o mundo inteiro acabou, seja colocado em segundo plano. Por exemplo, alguns senadores não podem usurpar do poder, na verdade, desta comissão para fazer proteção de quem está cometendo crime. Quem está cometendo crime tem que ser responsabilizado por isso. E tem que ser responsabilizado da forma clara, com as penas, com aquilo que está estabelecido no nosso Código Penal brasileiro. Então, isso, na verdade, é a clareza que nós temos que ter e é o foco da comissão e é o que realmente nós não vamos deixar que seja desvirtuado. E a senhora acredita que os trabalhos nessa comissão, considerando que são visões, inclusive, bem diferentes a respeito desse tema, ele deve ser produtivo, deve ser um trabalho que vai ser difícil nessa questão, como você mesmo falou, que seja ganhando ali na discussão, que seja no debate, deve ter muito debate em torno de todos os temas? Eu acho que vai ter muito debate, porque já começou com muito debate, até porque já começou com uma tentativa de desvirtuar o foco da comissão. Então, eu acho que nós teremos muito trabalho pela frente. Eu acho que será um debate muito aprofundado. Agora, é aquilo que eu te falei, por exemplo, o processo é democrático. A comissão ela será integrada por parlamentares que pensam de forma diferente, né? Então, por pensarem de forma diferente, eu acho que será sempre um debate muito acalorado, como foi hoje pela manhã, apenas na leitura do plano de trabalho, né? Então, acho que na semana que vem terá uma intensidade também de debates. Agora, nós não vamos deixar exatamente isso, que, sobretudo, o nome dos povos Yanomami sejam utilizados para outras finalidades. Isso é criminoso. Nós estamos combatendo crime e a comissão não pode estabelecer crime, não pode praticar crime, sabe? Então, assim, se a gente vem com uma comissão com o objetivo de combater um tipo de situação, a gente não vai cometer a mesma situação, né? A mesma ilegalidade. Então, é isso que nós estamos realmente muito focados. A senhora e também o senador Humberto Costa já tem alguma indicação também a respeito de um membro para entrar nessa comissão? Olha, vários parlamentares já manifestaram interesse, né? Você citou o caso da Damares, mas também nós tivemos outros parlamentares, como a senadora Leila, o senador Contarato, a senadora Augusta, então assim, a senadora Zenaide Maia, então vários outros senadores também que têm uma visão do que é a defesa dos povos Yanomamis também já manifestaram interesse. Então, eu espero aí que o presidente Rodrigo Pacheco possa trazer o equilíbrio à comissão. Acho que ele tem esse papel como presidente do Senado e eu tenho certeza que ele vai cumprir esse papel. E para a gente finalizar essa questão dos povos Yanomami, a gente até já comentou a respeito do caso de Damares Alves, senadora, mas ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. A senhora é senadora, também estava como senadora nesses últimos anos, enquanto a gente tinha a presidência de Jair Bolsonaro. Como que a senhora também analisa ao longo desses anos o trabalho que foi feito nessa questão da causa indígena? Eu não falo até nem especificamente sobre os Yanomami, porque a gente sabe que também há outros territórios indígenas em outras partes do país que também sofrem com invasões, também sofrem com essa questão de terem os efeitos negativos de, para a própria sobrevivência, ser afetada por essas invasões, de sejam garimpeiros ou sejam pessoas que estão tentando arrendar, grilar ali aquelas terras. Pronto. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, Paulo, eu sempre digo que ele era tudo menos contraditório do ponto de vista daquilo que ele defendia. Durante toda a campanha eleitoral dele lá atrás, ele sempre deixou muito claro que ele queria sim mineração em terras indígenas, ele sempre deixou muito claro qual era a sua visão acerca dos povos indígenas, ou seja, ele sempre teve muita aversão aos povos tradicionais. Isso é um fato, né? Tanto que durante o seu governo nós tivemos um aumento, por exemplo, de suicídio. A média de suicídio brasileira, comparativamente com a média de suicídio dentro dos povos tradicionais hoje, sobretudo as comunidades indígenas, era 3 vezes maior dentro dos povos indígenas. Então, os índios estavam aonde? Estavam na beira da estrada, sabe? Por quê? Porque estavam sendo expulsos das suas terras. Esta é a grande verdade. Nós tivemos um aumento de desmatamento muito grande, nós tivemos um aumento de queimadas muito grande. Então, o Brasil, do ponto de vista ambiental, foi colocado como pária internacional. O Brasil, que sempre esteve na cabeceira da mesa para o debate da política ambiental mundial, pela riqueza que nós temos, ele ficou em segundo, terceiro, quarto plano. Conferências internacionais, como por exemplo a COP, todas as COPs do governo do presidente Bolsonaro, do então presidente Bolsonaro, ele sequer ia em alguma e a própria organização da sociedade civil
estava totalmente fora do programa oficial do governo. Surgiu a partir dessa exclusão a criação, por exemplo, da Cúpula dos Povos, que foi um espaço próprio da sociedade civil dentro da COP. Então, assim, por quê? Porque o Brasil simplesmente deixou de lado a política ambiental. Quando você deixa de lado a política ambiental, automaticamente você prejudica os povos indígenas, porque a população indígena é a maior protetora da natureza. As florestas hoje estão de pé nos espaços onde os povos indígenas têm a sua plena vivência, quando elas estão ali para utilizar e proteger, na verdade, o meio ambiente. Então, tudo que nós vivemos nos últimos anos, onde todo o sistema da política ambiental foi aparelhado, órgãos como ICMBio, como IBAMA, FUNAI e tantos outros órgãos que trabalham com a questão indígena e ambiental, elas foram totalmente aparelhadas e sucateadas. Profissionais de carreira que vinham historicamente com lutas dentro do INPE, por exemplo, dentro de todo um processo de pesquisa e de avaliação da ciência, eles foram colocados totalmente em segundo plano. Então, assim, houve, na verdade, um esquecimento, eu diria assim, uma retirada, eu diria assim, da política ambiental brasileira. Então, esse foi o cenário que nós vivemos. Hoje a gente retoma, na verdade, com o novo governo, com o governo do presidente Lula, uma nova história do ponto de vista ambiental. Aquela história lá do então ministro do Meio Ambiente que dizia que tinha que abrir as porteiras no momento de pandemia. Olha, a imprensa toda está olhando para a pandemia, então vamos aproveitar e vamos deixar passar a boiada. Veja que frase criminosa. Então, esse foi o cenário que nós vivemos. Hoje nós temos uma Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. Nós temos, por exemplo, o Rodrigo Augustino Ibama. Nós temos órgãos, por exemplo, como a FUNAI, coordenado pela Joênia Wapichana. Ou seja, são pessoas que têm na veia a causa ambiental, são pessoas que têm na veia a causa indígena. Então, essas pessoas estão em frente da política. Hoje mesmo, nós tivemos o lançamento da Frente Ambientalista do Congresso Nacional, com pessoas como Capobianco, com pessoas como tantos outros homens e mulheres que sempre encarnaram a luta da questão ambiental. Então, eu acho que a gente recomeça isso agora. Nós temos toda uma trajetória para frente para trilhar. Nós temos toda uma luta para reconstruir, não é? Pontes que foram quebradas, debates internacionais que foram quebrados, né? A gente começa, na verdade, essa retomada. Então, foi um cenário que foi previsto. Havia, na verdade, claramente um entendimento de que isso aconteceria, porque, como eu disse no início da minha fala, Paola, esse era o que o presidente Bolsonaro sempre pregou. Ele pregou isso na campanha dele inteira e ele fez valer aquilo que ele disse que ele ia fazer, né? Agora eu acho que nós precisamos juntar forças, eu acho que agora nós precisamos reunir todos homens e mulheres de bem que têm um interesse, na verdade, nessa boa política brasileira e a partir disso aí reconstruir uma nova história para o Brasil. Senadora, a gente está no dia 1º de março, a gente começa esse mês, que é sempre um mês de muita representatividade, muitos trabalhos feitos, inclusive no Senado Federal, a respeito de pautas políticas voltadas para as mulheres. A senhora, como líder, inclusive, da bancada feminina no Senado Federal, gostaria que explicasse o que a gente pode esperar desse mês. Quais são as pautas, projetos, inclusive, que devem ser debatidos, ter um foco maior por parte dos parlamentares durante esse mês de março? Nós tivemos essa semana, ontem mais precisamente, uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, que é a reunião de líderes. Eu apresentei lá 15 propostas que foram apresentadas, um projeto de cada uma das 15 senadoras. Aliás, nós estamos no momento histórico brasileiro, é a primeira vez no Senado que nós temos 15 mulheres senadoras, né? Então, eu apresentei essas 15 propostas que vão do combate à violência contra a mulher, da igualdade salarial entre homens e mulheres, enfim, da luta pelo empoderamento feminino. Então, assim, foram várias pautas que nós apresentamos que são prioritárias para que elas entrem na ordem do dia a partir desta semana. Uma coisa que é muito interessante é que a gente está no mês de março, nós temos o 8 de março, e o 8 de março, historicamente, sempre serviu para um dia de debater projetos das mulheres, ou no máximo uma semana. Hoje, com a liderança feminina, nós temos esse debate um ano inteiro. Então, essas propostas são propostas que nós queremos esgotar até o dia 8, né? A partir do dia 8, nós vamos continuar com novas pautas, com novas propostas, de forma que a gente tenha aí o ano inteiro com muitos debates. Eu acho que dentro de todos os debates que nós temos, Paola, nós precisamos retomar o orçamento mulher. Nós tivemos quase que uma eliminação, por exemplo, do orçamento para a Casa da Mulher Brasileira. Nós tivemos uma redução de 160 milhões
milhões para 40 milhões do orçamento de combate à violência contra a mulher. Então, o orçamento mulher, que é uma luta histórica, e eu diria no mundo inteiro, porque dos anos 80, 90 precisamente, foram criadas travas em alguns orçamentos do mundo, na Alemanha, em vários países, por exemplo, da Europa e aqui também na América, de forma que se você tem um orçamento X, esse orçamento X ele tem que ser executado na ponta. Quando você vê, por exemplo, uma projeção orçamentária, lá na peça orçamentária, ela é uma peça ali fictícia, né? Você precisa executar essa peça depois. O que nós temos no Brasil, infelizmente, é que já é um baixo orçamento do ponto de vista dessa previsão e depois uma execução ainda muito mais baixa. Então, a gente precisa retomar esse orçamento mulher. Eu não posso dizer que a mulher é minha prioridade se essa mulher não está no meu orçamento. Então, esse é um debate que a gente tem trabalhado muito. A gente lutou agora, por exemplo, para que a gente tivesse um acesso ao FUST, que é o Fundo da Segurança Pública Nacional, de 5%, para que esse recurso desse fundo também fosse direcionado para a Casa da Mulher Brasileira, ou melhor dizendo, para as delegacias, aí mais em relação à questão repressiva, enfim. Então, esse orçamento da área da segurança pública, da área da política pública como um todo, da saúde, enfim, das várias áreas, deve ser a nossa prioridade esse ano. Porque se você prioriza, automaticamente você valoriza a mulher. Um outro ponto fundamental também é a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. Porque a mulher e o homem, às vezes na mesma atividade, o homem ganha mais do que a mulher. Então, esse é um debate que nós também estamos enfrentando. O presidente Lula já afirmou de forma muito clara que essa será uma luta durante seus 4 anos. Não é simples esse debate, é um debate complexo, porque a gente precisa de mecanismos de tecnologia para a gente ter acesso a isso. A gente precisa saber como trabalhar a denúncia disso, porque não é simples, há uma complexidade em torno disso, não se deixa rastro desse crime. Às vezes o que acontece? Uma mulher, ela tem lá o salário base na carteira, é o mesmo do homem, mas ela perde na gratificação, ela perde na hora extra, ela perde nos incentivos e no final das contas ela recebe menos do que o homem. Então, assim, nós precisamos buscar mecanismos tecnológicos para que a gente possa, de fato, denunciar esse crime e possa punir o patrão, na verdade, que não remunera de forma justa essa mulher. Então, assim, são esses vários debates que nós vamos estar levantando agora, não apenas no mês de março, mas durante todo o ano de 2023. E como que a senhora observa até essa disposição dessa nova formatação do Senado, com a entrada de novos parlamentares, até com a sensibilidade para essas matérias? Eu acho que a gente precisa evoluir muito na cultura em relação a essa equiparação entre homens e mulheres no Brasil, né? O Instituto Patrícia Galvão diz que do jeito que está, a gente só vai ser igual ao homem do ponto de vista da ocupação dos espaços de poder daqui a 100 anos aproximadamente. Então veja que para isso a gente precisa ter estrutura do ponto de vista legal para que isso ocorra, né? Então a conscientização, eu posso dizer, está melhor, está pior, não sei, mas não vai mudar se eu não mudar a legislação. Sabe? Você não obrigar, por exemplo, o senador a colocar na mesa do Senado as mulheres, como agora nós não temos nenhuma mulher titular. Se a gente não trabalhar a obrigação disso, a gente não consegue chegar lá. Por que nós saímos de 40 mulheres para as últimas 2 legislaturas e hoje temos quase 100 mulheres como deputadas federais? Porque nós obrigamos que a mulher tivesse acesso ao fundo eleitoral. Então, eu tenho que ter uma lei que obriga, eu tenho que ter cota, eu tenho que estabelecer ação coercitiva. É essa ação coercitiva que vai fazer com que, de fato, a mulher possa ocupar os mais variados espaços de poder de forma mais equitativa. Se a gente não estabelecer essa legislação, não é o nível de conscientização, porque na fala todo mundo é defensor das mulheres. Na fala diz, a mulher vem para cá, a mulher fala primeiro, a mulher faz aquilo e tal, mas na defesa do projeto dela, na pauta ele não faz, mas colocar a mulher na comissão como presidente não tem, colocar a mulher como líder de bancada é tão difícil. Tá? Hoje eu assumi uma liderança de um bloco numa luta renhida. Então, na verdade, esse é o cenário real. Então, tem que ser para além do discurso, tem que ser para a prática, entendeu? Tem que ser para a luta diária. Então, eu não tenho dúvida, para mim está muito claro. Nós só vamos avançar a partir da mudança da legislação com ação coercitiva. É a ação coercitiva que vai fazer, de fato, a gente mudar o cenário. Tomara que com essas mudanças a gente consiga chegar a essa igualdade em menos do que 100 anos, né, esperamos, Paula, com certeza. Senadora, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pela entrevista e é claro que a gente está sempre aqui com o espaço aberto para a senhora. Muito obrigada, que Deus abençoe, uma honra estar com vocês.